GEX, Grupo Espírita Chico Xavier, Iguatu, Ceará. Nosso site www.gex.net.br. Temos um Instagram com esse mesmo nome sugestivo, Filosofia Espírita para você. E todos os textos deste Instagram agora poderão ser encontrados na versão áudio neste canal. Meu nome é Lúcia Cleide, na voz dos áudios e nas funções enumeradas ao lado. Abaixo, os membros da nossa diretoria. Passemos aos temas que trazemos, mas antes, a fim de podermos medir a aceitação do nosso trabalho, por favor, deixe aqui o seu like. O Espiritismo é religião? Passados anos, desde a primeira publicação de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ainda se ocupava em elucidar com clareza que atribuir ao Espiritismo o caráter de religião é um equívoco. Não, o Espiritismo não é religião. O popular tripé espírita, filosofia, mais ciência, mais religião, é um equívoco. Pior, é uma deformidade que infelizmente foi gerada no Brasil e é exportada para o mundo via palestrantes maravilhosos que prestam serviço inestimável de divulgação do espiritismo no Brasil e no mundo, mas neste aspecto particular, em discurso proferido no dia 1º de novembro de 1868, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e publicado na Revista Espírita de dezembro de 1868, Allan Kardec fez a seguinte afirmação, apontando o equívoco de classificar o Espiritismo na categoria de mais uma entre tantas religiões. Abre aspas. Por que, pois, declaramos que o Espiritismo não é religião? Pela razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não a tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria nele senão uma nova variante, se assim quisermos nos expressar sobre os princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com um cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. O Espiritismo, não tendo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não se deve ornar de um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque o Espiritismo se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. Fecha aspas. Definitivamente, o tal tripé não existe na doutrina dos espíritos da codificação do Espiritismo, dirigidos pelo Espírito da Verdade, Jesus em espírito. Jesus não é religioso. Ele nunca mencionou a necessidade de religião. Nunca recomendou o estreitamento dos laços com o judaísmo, nem recomendou a criação de uma religião nova. Religião da fraternidade universal. Eis a definição dada por nossos queridos companheiros espíritas em elaboradas retóricas que cravem de forma indelével que sim, o espiritismo é religião. Mas não é. E está passando da hora de todos compreendermos exatamente
o argumento de Allan Kardec, a quem devemos o reconhecimento do seu bom senso. O religiosismo é algo muito forte e difícil é liberar-se dele. O Espiritismo é doutrina filosófica e moral que deve ser estudada, vivenciada e, por esse caminho, podermos alcançar a libertação referida por Jesus, conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Jesus referia-se a que no curso da nossa evolução, a nossa maturidade espiritual nos libertasse de todas as formas de dogmatismo religioso. Facilmente verifica-se um efeito muito negativo quando o espiritismo é estreitado na classificação de religião. Nessa condição, o diálogo que possa ocorrer entre espíritas e religiosos de qualquer denominação torna-se inviável, porque a atitude geral entre os religiosos é de franca competição, todos preocupados com a manutenção e o crescimento do número de seus seguidores, e o espiritismo sendo visto como mais uma opção entre as demais. Leon Denis, filósofo espírita por excelência e um dos principais continuadores do espiritismo após a desencarnação de Allan Kardec, também francês, e importantíssimo o seu legado, extraído do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, primeira parte, capítulo 1. Abre aspas. O belo, nas suas regras mais elevadas, é uma lei divina. A estética religiosa criou obras-primas em todos os domínios. Teve parte ativa na revelação de arte e de beleza que prossegue pelos séculos. A arte grega criou maravilhas. A arte cristã atingiu o sublime nas catedrais góticas, bíblias de pedra sob o sol. O erro católico não pertence à ordem estética, pertence à ordem lógica. Consiste em encerrar a religião em dogmas estreitos, em moldes rígidos, quando o movimento é a própria lei da vida. O catolicismo imobilizou o pensamento em vez de provocar-lhe o voo. Fecha aspas. É bom lembrar também que Allan Kardec foi perguntado acerca de o Espiritismo ser a religião do futuro. A resposta foi: absolutamente não, mas será o futuro das religiões. Allan Kardec estava se antecipando ao tempo em que o mundo terá comprovadas todas as afirmações contidas na filosofia espírita que são negadas pelas religiões, notadamente as ocidentais, especialmente no tocante à reencarnação como uma lei natural, lei divina, lei biológica. Assim, as lideranças religiosas teriam no futuro segura fonte de estudo a fim de habilitarem-se ao esclarecimento de seus seguidores sobre todas as questões fundamentais do ser. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o propósito da vida, considerando, para tanto, a necessidade da quebra dos rígidos dogmas que sustentam os mais caros pilares das instituições religiosas. O Espiritismo é filosofia moral, e a base moral do Espiritismo é o Evangelho de Jesus, nosso modelo de perfeição evolutiva, intelectual e moral, e guia que nos inspira a sermos também perfeitos em algum tempo futuro, valendo-nos do recurso da reencarnação para nos melhorarmos a cada nova oportunidade de transitarmos entre a vida espiritual, desencarnados, e a vida física, reencarnados. O Espiritismo
Essa filosofia moral de valor inestimável é a terceira revelação de verdades que vigem em todo o universo. As três revelações foram comunicadas em conteúdo apropriado ao entendimento humano em cada época. Os 10 mandamentos entregues a Moisés foram a primeira revelação. O Evangelho de Jesus constitui a segunda revelação, e ele mesmo, em espírito e verdade, coordenou a comunicação da terceira revelação ao missionário Allan Kardec como complemento muito ampliado da segunda revelação, cumprindo a sua promessa feita após aquela última ceia com os seus apóstolos. João, capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, guardarão meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador, para ficar sempre com vocês. É o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e estará em vocês. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito que o Pai vai enviar-lhes em meu nome, vai ensinar-lhes todas as coisas e lhes recordará tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Ainda tenho muito para vos dizer, mas não o podeis compreender agora. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É muito importante estar atento aos detalhes que compõem o perfil do Consolador prometido, a fim de identificá-los no advento do Espiritismo como sendo ele mesmo o Consolador prometido por Jesus. Primeiro, seria apresentado por um Espírito, o Espírito da Verdade. Segundo, esse Espírito da Verdade os apóstolos conheciam, porque estava ali com eles, chamado Jesus. Terceiro, o objeto da consolação era um saber. Um conhecimento oferecido pelo Espírito da Verdade, que possibilitaria a todos a recordação e o entendimento profundo da mensagem de Jesus para a humanidade. De fato, o conhecimento, o saber, é algo que nos penetra e permanece em nós para sempre. O saber que esclarece e consola, imprimindo segurança e confiança em si mesmo, na natureza de sua origem e no seu grandioso futuro. O saber que liberta de todo dogmatismo que rebaixa e esmaga o espírito livre. Tudo isso constitui verdadeiramente o perfil do Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus e trazido em comunicação espírita pelo próprio Jesus em espírito. O Espiritismo é o Evangelho parte 2, é a terceira revelação e naturalíssimo é que ele mesmo o complementasse. Jesus já voltou como o Espírito da Verdade, revelando o Espiritismo ao mundo em Paris no ano de 1857. É compreensível que alguém pergunte: mas se é verdade que se trata de uma revelação de Jesus, por que não foi comunicada ao Papa no Vaticano? Por inteligência e perspicácia de Jesus. Espíritos da elevação de Jesus são puros, mas não são ingênuos. Seus mais caros ensinamentos foram utilizados e mantidos há muitos séculos
segundo as conveniências de uma instituição que se fez forte, apoiada em pilares que precisariam ser removidos, a fim de dar primazia aos novos ensinamentos do Mestre. Jesus sabia, como sabe, que a primazia dada aos dogmas se sobreporiam até a ele mesmo. No Evangelho, Jesus fez poucas, mas definitivas referências à reencarnação, e essas referências foram desprezadas. Na terceira revelação, Jesus e seus colaboradores detalharam essa questão em todos os aspectos. Nenhum dos dogmas do cristianismo católico, do cristianismo ortodoxo ou do cristianismo de qualquer ramo evangélico se acomodariam adequadamente a tudo o que nos ensinam as 1019 perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Eis porque Jesus foi para longe do Vaticano quando veio em espírito cumprir a sua promessa quanto ao advento do Consolador no mundo, o Espiritismo revelado.